Já parou para pensar que a única forma de classificar esse carro era falar do motor e torque, né? É uma cultura de mercado, porque para julgar um carro, para avaliar um carro, os entusiastas aí de hoje em dia, principalmente, eles acabam perguntando apenas quanto que o carro tem de potência e quanto que eles têm de torque. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta aí com as atividades do canal, depois de um tempo aí sem trazer vídeos aqui. E hoje a gente está voltando a trazer vídeo com um tema que, para falar bem a verdade, não era o que a gente gostaria mais de trazer, né? Falando de coisas que deixam de existir, carros que deixam de fazer parte do nosso mercado, e principalmente se tratando de Honda. Como entusiasta da marca, como entusiasta dos modelos da Honda, acaba sendo um pouco aí lamentável o que tem acontecido. Muito embora sejam coisas previsíveis, né? Claro que eu acho que você já deve estar imaginando o que é que eu estou falando aqui, né? Até pelo título do vídeo. É o fim do nosso Civic SI, né? Um carro que chegou em 2007 como uma inovação, um carro que foi bem à frente do seu tempo, com um conceito de um aspirado esportivo, um sistema de VTEC que no meio de uma acelerada o comportamento do carro mudava completamente, assim como o ronco característico desse carro. E daí vinha essa, vamos dizer assim, essa glória desse motor, né? De ter dado, junto com o conjunto dinâmico daquele carro, mesmo que em uma carroceria que poderia parecer algo muito convencional, só com um toque de esportividade visual, mas sim, era um carro completamente voltado para a esportividade, desde a sua estrutura de carroceria até todo o seu conjunto dinâmico, escalonamento de câmbio, que é manual, obviamente, nesse carro. Pelo menos ele tem a felicidade de ter nascido nessa época, 2007, e morrido sem ter tido a mudança para o câmbio automático, né? Então ele acabou sendo um carro que proporcionou esse tipo de experiência até o fim de sua vida. Estou criticando o câmbio automático? Não necessariamente. Eu acho que o câmbio automático tem seu valor, tem a sua característica, tem uma boa experiência para passar, tem suas virtudes inclusive. Então, de fato, eu não sou desse estilo radical de pensar que para gostar de um carro automático ou para gostar de um carro manual eu tenho que detestar necessariamente o carro automático, né? Não é bem isso, pessoal, mas que a proposta do Civic SI ser manual é algo que foi muito marcante, porque era um carro extremamente sensorial, né? Que ele permitia você dirigir o carro, né? Por que a gente lamenta o fim de um carro como esse no mercado? Porque junto com a saída de linha do Civic SI, mais do que um carro que está deixando de ser vendido, mas uma filosofia que vai morrendo cada vez mais. É claro que todos já sabiam que isso iria acontecer. A gente está vivendo a era de preparação para total automatização dos carros e em seguida a eletrificação, né, com essa preparação de infraestrutura, esse meio de caminho entre carros híbridos, para depois a gente entrar propriamente nos carros elétricos, e daí em passos lentos a gente vai caminhando para cada vez menos intervenção humana no carro, onde os carros serão cada vez mais automatizados, serão cada vez menos permissíveis de você controlá-los, né? Civic SI na geração 10 foi um motor julgado de uma forma muito radical, né? Já parou para pensar que a única forma de classificar esse carro era falar do motor e torque, né? Aliás, uma coisa que sempre brinca com Honda, tá? Porque o carro não tem torque e tudo mais. E isso, lógico que é uma cultura de mercado, é um comportamento muito característico, né? Para avaliar um carro, os entusiastas aí de hoje em dia, principalmente, eles acabam perguntando apenas quanto que o carro tem de potência e quanto que eles têm de torque. Alguns acabam perguntando um pouco mais do que isso, acerca de acerto dinâmico e tudo mais, mas eu acredito que não são tantos assim,
pelo menos não o suficiente para fazer com que carros como o Civic SI e outros permanecessem e até fossem trazidos para o nosso mercado, né? Então, às vezes é um pouco ingrato, é um pouco exagerado ou até mesmo injusto falar que esse carro, o Civic SI, por ele não ter a faixa de potência ideal para o que o seu próprio visual propunha, dizer que esse carro aí simplesmente não presta. Isso é manco, é manco. Eu respeito, pessoal, quem pense assim. Eu acho que não existe muito a necessidade da gente criar um absolutismo de pensamento. Eu acho que isso empobrece inclusive a cultura. Mas da mesma forma que eu respeito, eu discordo desse pensamento, né, em partes. Eu concordo quando se fala que o carro merecia ter mais potência. É uma carroceria coupé, extremamente bem trabalhada, voltada para a esportividade, né, o seu acerto dinâmico. E é um carro que, por incrível que pareça, tem um entre-eixos igual à carroceria sedã, o Civic G10. Por incrível que pareça, né, tem esse tamanho todo que olhando nem parece ser um carro um carro menor do que o G10, mas na verdade ele tem exatamente o mesmo entre-eixos. E mesmo assim uma baixa inércia polar, porque tem todo um trabalho de engenharia voltada para fazer com que esse carro seja exatamente seguro, afiado, preciso, aponte bem nas curvas, não sofra com sobreesteço, subesteço, ele mantém a trajetória e ele vai ao seu limite no grip do pneu ali, em contato com o solo. Isso é experiência de dirigibilidade, sensorialidade, tocada. É um tipo de carro e uma proposta, uma filosofia que morre, né? Onde você tem ou tinha a possibilidade de interagir com todos os mecanismos do carro. Tocada de câmbio, escalonamento, você conversar ali com aquele escalonamento, acertar a faixa de rotação ideal para jogar marcha, fazer as reduzidas corretas, trabalhar o ponto taco, né, que é uma coisa muito bacana para você fazer, principalmente quando você fala de esportividade. Tem todo um sentido lógico disso acontecer. Entrada de curva, saída de curva, ganho de aceleração dentro de curvas, inclusive, era uma característica primordial, assim, primorosa desse carro. E junto com todo esse conjunto da obra, proporcionava aquilo que não é tão valorizado, em detrimento de alguns outros itens. Porque para boa parte das pessoas é só uma questão de potência. Pessoal, não quero desmerecer quem gosta de carro que é cadeira elétrica, canhão, até porque eu também gosto. Como eu já falei para vocês, eu não sou radical com relação à preferência automotiva. Eu gosto de carro que tem várias filosofias diferentes de dirigibilidade. O que eu não acho legal é quando qualquer uma dessas modalidades acaba sendo suprimida e desvalorizada. Eu acho que um carro de arrancada tem muito que ensinar pra gente sobre vários aspectos, né? Um carro de track day também, um carro de drift também, né? Um carro que é voltado para cada uma dessas ideias e filosofias de esportividade automotiva, desse grande esporte que é você dirigir de forma esportiva, né? Até redundante a palavra, mas faz sentido. Então é isso, pessoal. Infelizmente toda essa experiência ela acaba sendo desvalorizada e colocada em segundo plano, uma vez que o mais importante é realmente ser uma cadeira elétrica. Poxa, pessoal, vou te falar. Outra coisa que também assim eu penso acerca desse carro, né? Começou uma chuva massa aqui agora. Tá aqui o limpador. Às vezes tudo para você classificar, né? A gente tem aquela coisa de sempre tender a ir para a crítica, para o negativo automaticamente. E é como eu falei, a crítica ela é bem-vinda, ela é necessária quando se faz de fato merecida, né? Mas às vezes existe um vício pela crítica, né? A crítica pela crítica, né? Então muito se fala criticando assim, esse carro é feio. Depois a pessoa vê que nem é tão feio assim, é porque ela na verdade não analisou bem, não teve tempo de digerir o design daquele carro. Esse carro não presta, é fraco. Você só deu uma batida no olho na ficha técnica do carro. Você não procurou saber nada sobre a concepção daquele carro. Então aquele carro é fraco, não presta, né? Então é muito raso e bem ingrato assim com a filosofia. Volto a dizer, concordo quando a gente fala que esse carro merecia ter
ter um motor mais forte até, para conversar com todo esse conjunto mecânico dele, que propõe realmente um alcance muito grande de esportividade. Seu acerto de carroceria, seu acerto de suspensão, amortecedor que ao toque de um botão, ele aciona ali uma bobina que de forma magnética faz mudar a viscosidade do óleo do amortecedor. E aí você tem um carro mais enrijecido, pronto para trabalhar em curvas, né? Mais ainda pronto para trabalhar em curvas. É um carro que, além de ter toda essa característica de usabilidade, ele tem um pouco da tecnologia em favor de trazer uma dupla função para esse carro, sendo um carro mais, às vezes, até dócil, né, para você usar na cidade, no dia a dia, coisa que o K20 não era. O K20 era um carro, né, extremamente pronto, afiado e bem mais analógico, obviamente, pelo seu tempo e tudo mais. Não tinha essas tecnologias aí para proporcionar esse tipo de dupla experiência, né? Então o carro era um carro menos usável para o dia a dia e mais programado exclusivamente para uma tocada esportiva. Já esse não, ele tem as suas virtudes também, né? Você pode usar ele no dia a dia com uma certa tranquilidade. Você pode, ao toque de um botão, mudar o comportamento dinâmico do carro, né? Você tem a versatilidade de um motor 1.5 turbo. Hoje vamos olhar o lado bacana que as coisas têm também, sabe? Olhar essa categoria e ver a proposta do carro no geral, no conjunto da obra. Falta ver um pouquinho sobre isso, né? Esse 1.5 turbo, apesar de ser abaixo do esperado, dizer também que esse motor é fraco, também acho um exagero. Então, vou falar, pessoal, esse motor 1.5 com seus 208 cavalos, 26,5 kg de torque, com a carroceria daquela, não passa fome não, viu? Não passa fome. É engraçado, né? Porque se você pega muita gente que faz esse tipo de crítica, talvez nunca, né, utilizaria todo o seu potencial, né, no track day. Porque você no track day não é só pisar o acelerador, não é só jogar tudo que o motor dá. Você tem que aprender a frear, inclusive freio é importante no track day, né? Tudo é importante no track day, suspensão, freio, motor, conjunto inteiro que trabalha ali de forma exaustiva, de forma fatigante no circuito desse. E aí você olha somente para o motor e acaba que você não tem um conjunto da obra para explorar tudo que o motor tem. Então, às vezes, mesmo não sendo um motor mais merecido pelo carro, é um motor que tem força suficiente para dar boas experiências ali para você. Mas com certeza, não tenho dúvida disso. E outra coisa, fora essa parte toda, você ainda tem a possibilidade de fazer a preparação, né? Ao contrário do que muita gente pensa, esse motor 1.5 turbo tem uns pacotes aí bem interessantes que dão uma cavalaria até inesperada para o que sugere o tamanho do motor, né? Então, pessoal, o triste fim de um carro, né? Um carro que vai encerrando, né, essa filosofia de experiência onde você pode dirigir o carro de forma mais livre e mais autônoma, você realmente decidindo ali sobre o carro. E o que vem aí como eu já falei, né, tudo cada vez mais artificial pra gente, né? Então, para quem sabe apreciar o tipo de experiência que a Honda quis entregar com o Honda Civic SI, esse carro foi uma única oportunidade para aqueles que puderam comprar e entender quão valioso é poder dirigi-lo, entendendo a forma para a qual ele foi construído, né? Então, entendendo exatamente o seu conceito, né? O conceito em extinção. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estão mais do que convidados a se inscreverem nesse canal. Se você não é inscrito, ativa as notificações, porque aí você vai ficar sempre por dentro quando tiver vídeo novo. A gente tá fazendo aqui uma buraqueira agora, mas tá tudo bem. Tô estabilizando aqui a câmera para não tremer para vocês aí. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.